PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o José Marcos, gerente de desenvolvimento de mercado da ICL, e sejam todos bem-vindos a mais um PlantCast, primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre podas do cafeeiro. E para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui o Felipe Paulinelli, o nosso CDM. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, José Marcos? Olá a todos os ouvintes, né? Meu nome é Felipe Paulinelli, eu sou consultor de desenvolvimento de mercado aqui no Alto Paranaíba, né, no Cerrado, Café do Cerrado de Minas. E nesse podcast, né, a gente vai buscar aí solucionar as principais dúvidas aí do campo quanto ao manejo de poda do cafeeiro. A gente sabe que é uma grande importância essa poda, né? Hoje, quando se faz uma poda, a gente vai ficar ali por 2 anos com essa lavoura fazendo investimento para depois a gente ter um retorno. Então, é de sua importância a gente fazer um manejo adequado, né? E saber identificar qual que é a melhor poda e se podar é realmente a melhor ação ali naquela planta. E para isso, né, é bom que a gente buscar conhecimento, né, e um auxílio aí de um especialista no assunto, não é isso, Zé Marcos? Com certeza, Felipe. Nós convidamos aqui o expert no assunto, a nossa referência, que é o Regis Rico, da RR Consultoria. Tudo bem, Regis? Primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Prazer estar com vocês aqui, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Zé Marcos aí. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, Zé Marcos também, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e tentar, no nosso modesto conhecimento aí, ajudar a todos aí a elucidar as questões que envolvem poda, revigoramento e renovação do cafeeiro. É um tema muito importante. Parabéns. Nós que agradecemos, Regis, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aqui conosco. E eu gostaria que você começasse se apresentando sobre a sua consultoria, sobre a sua formação para os nossos ouvintes. Bom, como muitos me conhecem, Regis Rico, né? É meu nome realmente. Eu sou formado em agronomia, engenheiro agrônomo pela Faculdade Paulista, do campo de Lupercio, no oeste de São Paulo. Eu sou dono, proprietário e sócio também da RR Consultoria. É uma empresa de consultoria e pesquisa também, onde a gente faz trabalho de extensão de campo, né? Extensão rural, no cafeeiro. A RR Consultoria hoje conta, além de mim, com mais 4 elementos. Sou eu que na base Alfenas, no sul de Minas, Moisés Alves na base Varginha, Marcos Pimenta na base Patos de Minas e Fernando Diniz na base Franca, São Paulo, né? A gente atende hoje a uma área maior que 32 mil hectares, já passamos de 32 mil hectares de consultoria. Estamos hoje em todas as regiões cafeeiras do Brasil, ou pelo menos as principais regiões cafeeiras, né? Goiás, Triângulo, Cerrado Mineiro, norte de Minas, região da Chapada, ali nordeste de Minas, né? Estamos aqui também no sul de Minas, sudoeste mineiro, Alta Mogiana, Baixa Mogiana, de região de São Paulo, Circuito das Águas ali, também região de Amparo, região do meio oeste de São Paulo, ali na região de Garça. Enfim, eu acredito que seja hoje a consultoria mais abrangente em café no Brasil. Legal, certamente, Regis, como você mencionou, 32 mil hectares é uma área muito significativa. Assim, começamos também na Zona da Mata, nesse semestre passado, também estamos também na Zona da Mata. Legal. Não esquecer da Zona da Mata, que é uma importante e enorme região cafeeira do Brasil. Né? Estamos falando de mais de 300 mil hectares ali, né, na região das matas de Minas. Exatamente. E, Regis, para começar nosso bate-papo aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta que às vezes tem algumas dúvidas. A gente percebe em algumas regiões a poda é mais desenvolvida, em outras regiões menos. E quais são os tipos de podas que tem hoje? Qual que é a diferença? Esqueletamento, recepa? Tem a melhor poda? O que você considera? Qual que se recomenda? Gostaria que você esclarecesse um pouco sobre isso
para a nossa audiência, porque a gente percebe que algumas regiões ainda tem algumas dúvidas ainda sobre determinados tipos de poda. Perfeito, boa pergunta. Inicialmente, é muito bom a gente colocar isso de uma forma que seja bem entendida, né? Quando se fala em poda, normalmente a pessoa vem à cabeça dele uma lavoura esqueletada ou despontada ou decotada, mas a cada procedimento tem um nome específico, né? Então vamos, assim, só para a gente balizar, vamos dizer, o termômetro, né? Decote é quando você descopa a planta, né? Você corta a copa da planta, você só rebaixou ela. Então isso aí é um decote, chama, né? Poda é quando você mexe no broto, na ramagem lateral, tá? Então, a poda, existem dois tipos de poda. Existe a poda de esqueletamento, onde você corta muito próximo do tronco, é uma poda mais severa, né? E tem a poda de desponte, que é uma poda menos invasiva, onde você passa maior que 40 centímetros, a gente já trata com um desponte. Abaixo de 40 centímetros, a gente trata com um esqueletamento, né? Aí tem também, aí você vai ter uma poda baixa, um decote baixo, né? Decote alto, que a gente trata como sendo acima de 2 metros de altura. Decote baixo, onde a gente trata aí com um decote de 1,5 até 2 metros, né? Até 1,90, onde você alcança para fazer a condução de brotos, né? Pós-poda, durante a desbrota. E abaixo de 1,5 metro a gente já trata mesmo como uma recepa de pulmão, recepa com pulmão, né? Em algumas lavouras isso funciona bem, outras não. Aí nós vamos dissecar o tema aqui no transcorrer aqui das perguntas. Mas esses seriam os tipos de poda. Bacana, Regis. A gente sabe, assim, entre um esqueletamento menos invasivo e até uma recepa, existe um mundo de oportunidades, né? Mas eu queria ver, assim, com você, né? Pela sua andança e tudo. Você é um cara que deve estar muito ocupado na época de manejo de podas e tudo, né? Uma referência sempre buscada aí para tomar decisões. Então, eu queria entender, assim, o que você observa hoje numa lavoura, né? Para você ver, assim, se ela está pedindo uma poda, né? Pedindo um decote, ou talvez até pedindo realmente para ser um replantio, né? Uma renovação mais drástica. O que você observa hoje na planta? Perfeito, Felipe. O que a gente procura sempre entender quando a gente chega numa propriedade, principalmente aquela propriedade onde a gente não tem frequência, porque além dos 32 mil hectares de consultoria que nós temos hoje, a gente tem também a consultoria de especialidades, que a gente chama, né? Então, eu atendo muitos produtores do Brasil, fora esses 32 mil hectares, onde eu atuo somente com relação à irrigação, consultoria de especialidade. Tem outros que eu atuo com poda, só poda. Nessa época mesmo, a gente roda o Brasil inteiro pontuando poda. Eu comecei lá em Goiás, terminei a semana passada aqui no sul de Minas. Então, assim, uma coisa que a gente toma cuidado quando entra na lavoura, na fazenda do cliente ou do produtor que nos requeriu, é entender a necessidade dele de se colher café. Como eu uso muito essa frase nas minhas palestras, que é que não existe poda sem prejuízo, tá? Toda poda vai gerar um prejuízo. Qualquer lavoura que você for colocar a faca nela, o bisturi, ela daria 5, 10, 15, 20, né, sacas por hectare. E você, em se perdendo 10, 20 sacas por hectare, vamos usar como exemplo 10 sacas, você perdeu 5 sacas de média, né? Se você jogou 10 sacas fora, ela iria dar 10, vai dar 0, você perdeu já de cara 5 de média. Logicamente, você vai ter uma planta descansada, uma planta que não vai ser colhida nem varrida, o que vai levar ela a um potencial muito maior para o ano subsequente, né? Então, assim, isso já está muito claro para muitos produtores que colher 20 sacas estraga a lavoura da mesma forma que colher 50, né? Eu falo da injúria mecânica, né? Então, assim, hoje muitos produtores já entendem que em a lavoura necessitando de poda,
e tenha saído de uma safra alta, vamos entender 60, 70 sacas por hectare acima, ela não só pode, como deve descansar, né, ser podada para que daqui 2 anos ela venha trazer o máximo de potencial para você. Então, mas tem aqueles casos, como eu te disse, que a gente entra e a primeira pergunta que a gente faz não é nem o cultivar, o espaçamento, não é nada disso. Como é que está o seu comprometimento financeiro e como está a questão de entregas de café, o volume vendido. Eu posso ficar à vontade para podar o que eu quiser do ponto de vista técnico ou eu devo, né, ser mais pé no freio porque você tem uma necessidade de café o ano que vem que te deixa numa condição difícil. Então, e tem casos em que você tem que virar as costas e dar a entender que 20 sacas vai ajudar, né? Apesar do produtor, muitas vezes ele mesmo saber que se uma lavoura precisa de poda, ele vai colher 20, ela não vai voltar com 60 depois. Vamos imaginar aí uma média de 40 como sendo uma média ideal, né? Se você colheu 20, ela não vai dar 60 depois. Ela acaba vindo com 45, 40, 50, vai depender, né, da situação, do quanto ele injuriou a lavoura colhendo esses 20. Então, assim, a rigor, a gente trata como sendo um prejuízo colher pouco, né? Então, 20 mais 60 é 80, só que te custa muito mais caro do que 0,80, porque colher 20 é tão caro quanto colher 60, né? Porque você tem que ir entendendo que os procedimentos de colheita não são só colher, né? Não vai lá para o armazém pronto beneficiado. É soprar, trinchar, colher, repassar, varrer, levantar, terreiro com o trator lá dentro, com 4, 5 pessoas lá trabalhando no terreiro, tem o processo de seca, depois tem o benefício e depois tem que levar para o armazém. Então, tudo isso a gente trata com o processo de colheita, né? Então, assim, é muito importante entender como é que o produtor está na questão de saúde financeira ou comprometimento de entrega de café para a gente poder começar o trabalho dentro de uma propriedade. Não, bacana, Regis. A gente sabe que você anda bastante e pega diversas situações, né? Tanto de lavoura, como também de perfil de produtores aí, né? Outra dúvida que eu vejo muitos produtores fazendo é que tem gente que quer colher rápido para já entrar com a poda, né? Com a recepa que seja, e tem produtores que fazem uma coisa mais calma, né? Tenta realmente o tempo virar um pouco mais para chuva, né? Sair um pouco da fase mais fria do ano, para eles entrarem com manejo de poda, né? Qual que é o melhor time, né? Qual que é o melhor data para mim fazer minha poda? O que você tem de informação aí para passar para a gente? É muito importante esse ponto aí. Muito se falou nos anos passados sobre poda, quanto mais rápido, mais se produz. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só que eu sou um dos, vamos dizer, dos consultores que trabalha muito com poda, que fala, talvez seja o único, que sempre falou que é o seguinte: a poda muito cedo, ela não é, a gente não recomenda para regiões onde há risco de geadas. Por quê? Porque nos históricos de anotação de geadas, nós datamos de maio e setembro, são os extremos. Então, vamos entender, já geou em maio na história e já geou em setembro. Sabendo disso, você recomenda uma poda em julho para uma região suscetível a geada ou que já geou várias vezes? Não recomendo. Vai produzir mais? Não tenho dúvida que vai produzir um pouco mais. Mas vale o risco? Essa é a pergunta que o produtor tem que fazer para si mesmo, né? Que o pior que pode acontecer de pior para uma lavoura podada é receber um frio muito impactante, veja bem, um frio severo. Não precisa nem gear. A lavoura trava de uma forma que ela demora um certo tempo para voltar a crescer novamente. Fora que você tem folhas muito novas ali, a chance de queimar até com
sem geada, ela existe, né? Uma friaca muito severa, que não se transformou em geada, ela pode queimar uma lavoura recém-podada ou podada há 30, 60 dias, né? Eu não tenho problema com podas feitas em agosto e setembro, nenhum. Já podou em outubro? Várias vezes, várias vezes. Eu tenho um caso, até aqui no sul de Minas, em Carmo da Cachoeira, onde o produtor me ligou, eu estava longe, acho que eu estava no oeste da Bahia, ele me ligou e disse o seguinte: Oeste, choveu granizo aqui. Isso era 29 de novembro. A lavoura estava naquela, Felipe, que assim, poda não poda, parece que ela vai dar uns 20 sacos, 30, se ela der 30, esse café ia uma boa hora para mim, então eu vou correr o risco, eu vou tentar colher os 30. Ela veio uma melhorada média, não é o que ele queria, mas ficou. De repente veio uma chuva final de novembro. O que aconteceu? Ele me liga e falou: agora, se tinha 30, eu tenho 15. Agora eu animo a podar. Mas é hora ainda de podar? Eu disse: olha, para você conviver 2 anos, que aí você tem uma decisão para 2 anos. Você não vai podar depois de 15, né? Na questão do fitossanitário, doença entra comendo na rosca grossa, né? Então, assim, a gente entende que mesmo que tarde, a poda é necessária. Nesse cliente em específico, eu falei: não, vamos cortar. E me mandou umas fotos e tal, eu estava longe, e fizemos um decote e fizemos uma poda mediana, nem severa, esqueletamento, e deu um desponte. E buscando retirar as lesões, pelo menos do lado mais afetado. Essa poda, Felipe, ela entregou no produtor 72 sacas por hectare, lógico que é uma lavoura com potencial de 100, uma lavoura irrigada, né? Que tem irmãs dela, já deram 100 várias vezes, mas você vê, é uma poda que deu 72 sacas por hectare, feita, ele terminou de fazer ela dia 2 de dezembro. Então, assim, fica a seguinte mensagem: pior que podar tarde é podar errado, né? Então, assim, não adianta podar cedo, chegar a esqueletar a lavoura a 20 centímetros do caule, 30 centímetros. Fica só o esqueleto, né? E o outro poda 60 dias depois, faz um desponte leve. Ali você tem muito mais gemas para uma condição de espalmeamento e você vai produzir muito mais do que uma poda de julho. Então, assim, não adianta podar cedo e podar errado, né? Olha, é interessante esse ponto, porque sempre tem, né, tem até algumas consultorias que comentam, né, nunca podar no mês de bró, evitar os meses de bró, setembro, outubro, novembro, né, Felipe? Mas esse exemplo que você trouxe aí, acho que é bem válido, né? Pior do que uma poda tardia é não podar uma lavoura, né? Então, é um ponto bem interessante. E, Regis, a gente acompanhou alguns produtores que, por questão de custo ou falta de mão de obra, e teve uma época também que teve uma onda de não fazer desbrota, ou não trabalhar com desbrota na lavoura. E a gente sabe que isso daí pode interferir muito na produtividade. E imagina, você tem uma lavoura aí onde foi abandonada a desbrota, lavoura com multicaule. Tem como fugir da recepa? Ou a recepa é a única opção para essa lavoura? É lógico que precisa variar cada caso, mas qual que é a sua recomendação? Boa pergunta, José Marcos. A gente encontra muito esse cenário em várias regiões do Brasil. Lavouras que, num dado momento, foram conduzidas mal na questão da desbrota e oferecem hoje uma situação de multicaule incômoda de multicaule, eu diria, uma situação incômoda. Olha, mais uma vez, você precisa entender qual a necessidade do produtor, tanto financeira quanto de entrega de café. Por quê? Imagina que no curto prazo esse produtor está com um aperto financeiro ou está com um aperto de entrega de café. Se eu fizer uma recepa, vamos dizer, numa lavoura multicaule extremo, você tem dúvidas que para renovar ela vai ter que ser replantada ou renovada? Não tem dúvida nenhuma. Mas entendendo o aperto do produtor, o que a gente passa? Olha, se eu recepar a sua lavoura, ela vai voltar daqui 2 anos com o quê? Com 15 sacas por hectare, 2 litros por pé.
Ah, mas eu tenho uma que produziu 20. Tem uma aqui, outra ali, 25 também, mas não é regra, né? Então, assim, para a pessoa que está ouvindo, pode até dizer, eu já vi uma que deu 25, 30. Tem, eu tenho também recepa com 30 sacos, mas tem um monte de recepa com 15, 12, né? Algumas até com 8 sacos. Por quê? Porque foi tarde, foi feito tarde, são questões que envolvem o planejamento da propriedade e o operacional. Mas vamos entender que 15 sacas é uma média boa de se falar. Se eu fizer uma recepa hoje e entregar 15 sacas daqui 2 anos, eu vou estar onerando o produtor na questão financeira. Se eu fizer uma poda, por mais porca que ela seja, por pior que seja a lavoura, é muito difícil ela não dar 40. Estou falando de uma lavoura ruim, multicaule, broto saindo de broto, uma condição muito ruim de lavoura. Por pior que ela seja, a gente ainda consegue entregar aí 40, 50 sacos. Tá? E 40, 50, Zé Marcos, é muito mais do que 15. Sim. Aí você fala assim, mas então quando você vai recepar? Daí 2 anos, velho. Eu tiro 40, 50, capitalizo o meu cliente, eu não perdi o tronco. O que eu preciso para recepar? Só o tronco. Eu vou lá e corto quando eu quiser, né? Então, mais uma vez, a gente tem que ter o reto discernimento de entender a necessidade do produtor. Então, não é, vamos podar aqui, vamos podar ali, vamos podar lá. Eu já fui assim, sabe? Mas aí, na hora de ir embora, o produtor chegava, gostei demais de você tem uma didática muito boa, parabéns. Só que você só esqueceu que eu tenho que pagar a conta. Então, assim, essas coisas eu não esqueço, porque, né, 30 e tantos anos na estrada, a gente tem que aprender algumas coisas também apanhando. E eu acho que é importante você entender que recepa é a solução, mas no curto prazo, uma poda porca vai com certeza dar mais que uma recepa. Mas daqui 2 anos eu estaria com a lavoura renovada. Sim, mas ainda no prejuízo, ainda com o vermelho para cobrir, né? Em se tratando de recepa, também a gente costuma elucidar o seguinte: quando é que eu devo recepar e quando é que eu devo renovar essa lavoura? Bom, para definir sobre recepa, a gente pede que o produtor responda 4 perguntas que são muito importantes para essa decisão. Se uma dessas respostas for negativa, ele não deve recepar essa lavoura. Quais seriam as perguntas? Vamos lá. Primeiro, o espaçamento é bom? É moderno? O espaçamento é moderno. Então, vamos recepar. Agora, se o espaçamento é antigo, eu tenho 3,80 por 1,20. Não esquece. Não recepar uma lavoura dessa em 2023, com cultivares maravilhosos, né? Um potencial muito maior. Você pode triplicar o estande dessa lavoura. Aí não tem jeito, né? Tem de fazer as outras 3 perguntas. Mas vamos imaginar que o espaçamento é bom. Ponto. Vamos recepar. Segunda pergunta. O estande é bom? Por quê? O estande não é espaçamento? Não. Espaçamento é o que você plantou. Estande considera o volume de falhas, né? Porque tem lavoura que foi plantada antigamente 3.000 pés, hoje tem 2.500. Então, não tem muita falha. Então, peraí, se tem falha demais, repovoar a lavoura recepada com mudão, já tentaram muito, mas não sobrevive muita muda. Porque tudo para o tronco que não é tóxico para a muda. Então, acaba que esse repovoamento a partir de mudas ou mudões nunca funciona. Terceiro ponto, o histórico de produtividade é bom? Não, ele nunca foi uma lavoura boa. Então, peraí, vamos erradicar essa lavoura e plantar outra, porque o fato de você estar recepando não faz você mudar de variedade. Você tem o mesmo cultivar com os mesmos problemas que ele tinha quando era jovem. Então, ele não vai produzir bem só porque você cortou ele embaixo. Isso não existe. Não, mas o histórico é bom. Então, mais um ponto a favor da recepa. E por último, não menos importante, você tem problema com nematóide? Qual a quantidade, qual espécie que você tem nematóide? Entendendo que a recepa é uma operação que aniquila, mutila 70% aproximadamente do sistema radicular, há que se preocupar com os nematóides, porque
Se ele era medianamente ou danoso para uma condição de uma planta com 20 quilos de raiz, imagina agora quando você recepar essa planta e ela tiver apenas um terço ou menos que um terço dessas raízes. Vai ser uma festa. Por isso que muito produtor recebe uma lavoura e fica se queixando, mas aquele tronco ali não brotou, aquele lá também não. E ele vai apodrecendo depois de recepado. Por quê? Porque você vai descobrir a população de nematóide era muito alta e ele não fez essa consideração quando da decisão. Muito bom mesmo, suas informações. A gente vê assim que contribuição sua aí nesse podcast realmente vai ser muito bom. E outra situação que a gente encontra, né? Eu fico aqui no região do Cerrado de Minas, e aqui ainda tem uma certa diversificação quanto à arquitetura, né? Para ver poda, a gente tem que saber entender a arquitetura da planta. Mas eu tenho aqui situações em que eu tenho arquitetura de plantas de porte alto e tenho arquitetura também de plantas de porte baixo, né? Isso interfere, né? É claro que às vezes uma planta vai demorar mais a chegar à necessidade de poda ou não. Mas com as duas, às vezes, na situação de podas ou não, o que isso impacta na sua decisão hoje, no manejo de poda? Bom, é uma pergunta que muita gente faz para a gente. Quando é que eu devo podar minha lavoura? Quando ela produzir demais? Nem sempre. A gente depara com algumas situações dessa vivência de campo de muitos anos. Por exemplo, eu já peguei lavoura com... um ano ela dá 30, outro ano ela dá 50. Um ano ela dá 30, outro ano ela dá 50. E ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí o que acontece? O produtor falou, olha, ela já está meio alta, mas eu não podei, porque eu não consigo jogar 30 sacos fora. Isso é muito para mim. Me ajuda aí. Bom, para essas questões, a gente tem uma intervenção que a gente faz, que a gente recomenda, quando da lavoura já jovem. Então, entenda o seguinte, quando é que a lavoura está pedindo poda? Primeiro quesito, avalie a taxa de sombreamento interno. Na sombra não há produção, não há vida. Então, café sombreado nunca deu produtividade, todo mundo sabe disso. Então, você entrou na lavoura, ela está muito alta, tá o eixo X da iluminação ali, que é o sol da manhã batendo de um lado da saia e o sol da tarde batendo do outro lado, depende do alinhamento, logicamente, não está acontecendo. O sol da tarde, 2 horas, está batendo metade da planta do lado, então ela está muito sombreada. Um dos indicativos que a gente sugere é o seguinte: as colhedoras, já que colher é um grande custo para o produtor, há que se considerar que colher uma lavoura mais alta do que o teto da colhedora, né? O teto, eu falo o assoalho, lá em cima da última vareta, você está deixando o repasse num lugar mais complicado de repassar a colheita. Né? A colhedeira não alcança, começou a bater a ponteira do café, a copa, lá em cima da colhedeira, raspar lá em cima, já é um indicativo que você deve entrar interferindo nessa lavoura. Poxa, mas ela está dando 50, o ano que vem ela vai me dar 30 ou 40. Não tem problema. Você chega ali e dá um beliscão, capa essa lavoura. Faz esse processo de capação, ele pode ser feito ali em janeiro. Imagine que você tem a lavoura e floresceu até o último entrenó lá na copa, né, as últimas guias, e dali ela cresce até janeiro aproximadamente 30 centímetros, um porte baixo, e 50 centímetros, um porte alto. Aí o que você vai fazer? Você vai chegar em janeiro, ela está lá, vamos dizer, com 2,5 metros, 2,80 metros, 3 metros de altura, você vai fazer uma castração. Você vai capar a lavoura com essas capadoras tipo régua aí, baseada em plataforma de colhedeira de grãos, né? As navalinhas que eles falam. Passa a navalha em cima, né? O disco não é recomendável, porque o trator tem que chegar muito próximo da planta de café, com um pneu, e acaba derriçando o café, né? Nós estamos falando em janeiro, né? Então, assim, ela começou a chegar próximo da colhedora, você já dá uma castrada nela, nessa lavoura, ela vai interromper o crescimento, vai continuar produzindo lá seus 30, 50, 30, 50. E existe, todo mundo sabe disso, que há aquele ano em que tudo comunga em favor do café, né?
Aconteceu tudo bom, o ano índice pluviométrico foi fantástico, a questão de praga e doença foi muito bom, choveu mais cedo, né? E às vezes de 30 ela sai para 60, 70 sacos. Nesse ano, aí você entra e faz a intervenção, que vai ser intervenção já definitiva, onde brincando a gente fala na linguagem do campo, faz cabelo e barba, né? Já faz o decote e já faz a poda lateral, seja ela por esqueletamento ou por desponte. Então, assim, não há necessidade hoje de ter uma planta com 4, 5 metros de altura, que você vê muitas vezes em alguns lugares. Por que ele deixou chegar a 4 metros de altura? Porque ele ficava naquela 30, 50, 30, 50, eu não posso perder esses 30. Gente, você não vai perder esses 30. Chega ali em janeiro, dá um beliscão nela, chegou a 3 metros de altura, ela está no momento que ela já precisa de sofrer uma intervenção ali para limitar a taxa de sombreamento, limitar o tombamento, né, o potencial de tombamento, né, e tornar a colheita mecânica possível, né? Porque uma coisa que acontece muito é o operador da colhedora ver que está sobrando café na copa, quando a lavoura é muito alta, o que ele faz? Ele levanta os pistões e colhe melhor a parte de cima. Só que lá embaixo é uma disputa de ferro contra a planta. Ele quebra todas as primárias inferiores da planta, que eu preciso delas para fazer a poda depois. Aí você chega numa lavoura, tá muito pernuta, tá com 4 metros de altura. O que fez isso aqui, perder a saia? É só sombra? Não. A colhedora fez isso também com maestria, né? Quando o cara levanta ela, o operador, não por maldade, para tentar ajudar o produtor até a colher lá em cima, onde é muito caro, ou repassar, e só que ele estraga todo o bacheiro ali, né? Seja porte baixo ou porte alto, o importante é você não deixar isso, a altura do café, interferir na taxa de sombreamento interno. Podar quando? Quando o seu caixa permitir, mas nunca deixando a lavoura trabalhar muito alta. Não há necessidade. Os portes altos são mais responsivos à poda, não tem dúvida nenhuma. Os portes baixos, alguns menos, outros mais, mas hoje os cultivares evoluíram demais, né? A pesquisa está aí, ajudou bastante. Mas os portes baixos têm um maior potencial de tombamento, né? Então, há que se considerar a poda no porte baixo um pouco antes do que se fazia antigamente. As lavouras antigas, vamos tratar como antigo, um espaçamento de 4 metros, eu creio que deve ser muito difícil encontrar alguém hoje plantando café de 4 metros, mas a coisa evoluiu para 3,5, 3,40, 3,30, né? Porque a gente sempre diz o seguinte, Felipe, não adianta você ter um café 4 por meio e ter 5 mil plantas por hectare, né? A pergunta é por que você plantou 4 por meio? Porque eu tenho 5 mil plantas por hectare. Sim, só que o 4 metros, se você avaliar uma colhedeira trabalhando, uma visão de um drone, vamos dizer, a colhedeira andando e descarregando na lateral, na carreta de um trator, você rapidamente tem que mentalizar o seguinte, gente, eu não estou produzindo por pé, estou produzindo por metro linear, né? Então, um café plantado a 4 metros, você tem 2.500 metros lineares por hectare, né? 10.004. Uhum. Hoje, planta-se muito 3,30, 3,40. Por quê? Porque você chega o mais próximo possível de 3.000 metros lineares por hectare. O café de 3,30 tem 3.030 metros lineares por hectare. O café de 4 metros tem 2.500. Veja bem, são meio quilômetro a mais de colhedora andando para cada hectare que você tem na propriedade. Isso é muito sério. Não adianta tentar falar em cafeicultura moderna plantando café de 4 metros. Por quê? Porque você não tem metro linear, gente. Mas eu planta café de 4 metros porque eu podo mais tarde. Qual a vantagem em podar mais tarde? Do meu ponto de vista, zero, nenhuma. Por quê? Porque se o sistema de safra zero já está entendido pela grande maioria dos produtores, que é um sistema que traz mais benefício financeiro, porque colher é caro, como eu disse antes, colher 30 e 50 dá 40 de média, mas se você colher 0 e 80, dá muito mais renda, concorda? Sim. Por quê?
você só anda colhendo lavoura cheia, né? Então, a colheita, hoje, é o item mais caro do produtor, com essa baixa que teve no fertilizante, é o item mais caro do produtor. Já foi o fertilizante. Hoje a colheita, entendendo que é de maio até setembro, é a fase em que o produtor mais gasta dinheiro, né? Então, há que se considerar que o espaçamento entre becas ou entre linhas, ele é tão importante quanto a escolha da cultivar. Eu escolhi a cultivar maravilhosa, muito boa, histórico muito bom na região. Aí chega lá e planta 4 por meio. Não adiantou nada, né? Ele continua com 2.500 metros lineares por hectare. Então, olhe de cima, avalie uma colhedeira como se estivesse vendo de um drone. Ela colhe por metro, né? Aí o cara fala, mas não tem sentido o que o Regis está falando, porque eu tenho 5.000 plantas. Olha, eu tenho um produtor que tem um 4 por meio do lado de um 3,5 por 70. Olha bem para você ver. 4 por meio, 5.000 plantas. 3,5 por 70, 4.081. 1.000 plantas a mais, vamos dizer, 4 por meio tem. Perde toda a vida para o 3,5 por 70. Por que é? Porque o 3,5 tem 287 metros lineares a mais por hectare. Não tem jeito. Um dia um produtor falou assim, por que o 4 por 1 produz igual ao 4 por meio? Todos os dois têm 2.500 metros lineares, correto? Mas 4 por meio tem dobro de planta. Tudo bem, vamos lá. Aí eu fui mostrar para ele. Gente, se você tem meio metro entre uma planta e outra, quantas ramas sobrevivem? Vai numa planta de 4 por meio, com 15 anos, você vai contar 7, 8 ramas primárias partindo do ortotrópico, tá? Você vai na lavoura de 4 por 1, na mesma idade, ela não tem 7, 8, ela tem 15. Ela compensa, né? Ela compensa pelo espaço de luz, mas isso é tão óbvio, né? Então, assim, é importante falar isso aí, eu achei importante. Sim. A sua pergunta, se você puder repetir, que eu saí para contextualizar o final para o Felipe. Não, esse ponto é importante. Eu não tinha parado para pensar assim, porque teve uma época que muitos cafeicultores reduziam o espaçamento entre linhas para ter mais metro linear, só que alguns passaram dificuldade por questão de pulverização, não trabalhar a poda, e quando ia pulverizar, o pulverizador passava muito próximo da rama ali e não ficava uma boa pulverização. Mas com a poda corrige isso, né? Não deixa o ramo crescer tanto. Exatamente. Já é isso aí. Se você entender que o sistema de safra zero, ele é mais rentável do que o safra frequente, né? Buscando a mesma média. O safra zero é mais rentável? Poxa, vamos olhar para o lado financeiro. Eu trabalho com grandes grupos de investimento, fundo de investimento. Quanto mais cedo eu chegar no safra zero, mais aumenta a minha rentabilidade. Mais cedo aumenta a minha renda. Eu tenho duas perguntas já, aproveitando esse ponto, mais cedo chegar. O que seria imagina uma lavoura conduzindo bem, qual que seria a idade para você começar a podar ela? Eu acho que pode variar um pouco. Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta qual que é o custo médio aí de uma poda? Mais comum. Eu sei que pode variar muito, mas eu queria que você passasse para nós uma idade para começar a podar a lavoura e qual que é o custo médio de uma poda mecanizada. Olha, a idade para podar a lavoura vai ter uma variação muito grande, como você bem diz aí. Se você pegar o sul de Minas, você tem uma taxa de crescimento apical bem menor do que uma região do Cerrado e infinitamente menor do que o oeste da Bahia. A gente fala que um porte baixo no oeste da Bahia cresce tanto quanto um porte alto aqui no sul de Minas. Então, assim, sem ser porte alto, né? Então, a poda, aí você vai ter outra variação, Zé Marcos, que é a questão de estar irrigado ou não. Porque você compra irrigação para diminuir o tamanho da seca. Então, ela teve mais água no período em que a outra não teve. Então, uma lavoura irrigada também vai dar uma diferença de uma lavoura de sequeira. Mas vamos falar em Cerrado, né? Que é uma região aí, vamos dizer, meio termo. Ou até Mogiana Paulista, região de Franca, que é uma região meio termo muito inteligente que serviria para as duas bases, né? Um café porte baixo na Alta Mogiana, a gente tem podado ele com 7 safras. Né? Um porte alto com 4 safras. Se for um acaiá, até na terceira já dá aquela interferência de capação para limitar a altura e buscar a poda quando ele quiser. Mas, enfim,
tem a diferença. Isso aí seria um irrigado. Um sequeiro, você vai num porte alto, chegar numa poda com 8 a 9 safras. Tem uns 2 anos aí de diferença para mais com relação ao irrigado. Um porte alto sequeiro, na mesma alta mogiana, você podaria na 4ª safra, ele vai dar poda na 6ª safra, talvez, 5ª ou 6ª safra. Com relação a custo de poda, é uma operação relativamente barata, mas há que se considerar o material que você vai podar, né? Então, eu vou fazer uma poda numa lavoura que eu trabalhei ela desbrotada, está totalmente ereta, uma lavoura que não tem tombamento, a máquina vai deslizar a máquina de poda tranquilamente, sem problema. Você vai fazer uma poda aí, num valor aproximado aí de... porque material, não tem material lenhoso, né, o Zé Marcos, né, Felipe? Você vai cortar material verde, então você não tem necessidade de triton, tritucap, aquelas máquinas enormes para triturar a copa de 3 metros de altura, 2 metros de altura que você jogou no chão. Então, esse custo também tem uma variação muito grande. Eu, às vezes, chego em lavouras de 15 anos que nunca foram podadas. Imagina o tamanho do problema. Porque você joga de um lado, já tem que vir uma trincha atrás, porque não cabe o retorno da máquina, né? Ela não consegue voltar do outro lado, se não tiver uma trincha trabalhando do lado. Então, você vê, são operações caras, ao passo que, se você podar uma lavoura bem direcionada, bem arrumada, bem alinhada, mais cedo você está falando em material pouco lenhoso, material de ciclagem rápida, o material verde, que a própria roçadeira mesmo, depois que nasceu o mato, ela mesma pica aquilo ali. Então, vamos falar em números, assim, em números de forma a generalizar, que não seria o correto, seria um assunto por mais tempo, mas vamos dizer, você vai fazer uma poda aí, você vai gastar alguma coisa em torno de R$ 1.500 por hectare, né, uma poda mediana, nem uma lavoura muito nova e nem uma lavoura muito alta, né? Uma recepa aí já é um trabalho um pouco mais complicado. A recepa subentende-se esqueletar rigorosamente na lateral, decotar e trinchar tudo isso para depois você ter acesso ao corte do caule, né? Ali, recepar efetivamente falando, né? A recepa efetiva. Agora, tem essas máquinas que trituram o pé de café, facilitou muita coisa, né? Eu acho que o caminho é esse mesmo, só precisa considerar a questão da relação CN, desse material todo no solo depois, né? Mas, de repente, pode ser um material bom para a pessoa recolher e fazer um trabalho de compostagem também. Há muitos produtores que fazem compostagem on-farm, que essa colhedora de grãos aí que faz a recepa do café, entrega tudo triturado, pode fornecer um material aí, quem sabe, eu não entendo muito de compostagem, um material interessante para a questão de leira de compostagem, né? Mas assim, aí numa recepa, Zé Marcos, putz, se eu estou falando para você numa poda em R$ 1.500 por hectare, a recepa não tem como eu te falar em menos de 6 mil. Uhum. E você vai considerar uma coisa que a poda não tem. A poda bem feitinha, ela dá uma desbrota. A recepa, ela é onerosa e ela vai te dar pelo menos 3 desbrotas. Vamos dizer que você recebe mais cedo, estou recebendo agora em setembro. A lavoura tem histórico bom, tem um arrezamento bom, irrigada, ela vai dar uma desbrota em novembro. Uhum. Aí vai dar outra desbrota em fevereiro. E vai dar uma terceira desbrota ali entre abril e maio. E aí nós estamos falando de uma operação, cara, porque não pode ser deixado de ser levado em conta. A desbrota hoje é a operação manual mais cara que o produtor tem no orçamento dele, né? A de obra fixa é fixa, tem uma enormidade de operações. Mas a desbrota em específico é uma operação caríssima, né? Então, assim, a recepa, eu costumo falar a seguinte frase: a recepa, em sendo em grande quantidade, é a maneira mais rápida de quebrar o produtor. Por quê? Vou explicar. A recepa subentende escolher 0 no ano subsequente. Tudo bem, Regis, mas a poda também colhe 0. Tudo bem, mas a poda, como eu te disse, ela pode vir
uma poda porca com 40, 50 sacos, uma lavoura inviável, e pode vir numa lavoura moderna, boa, de 100 sacos. Eu já colhi até 130 sacos por hectare numa poda. Mas vamos imaginar uma recepa. Olha como ela quebra o produtor. É facinho, se for quantidade grande, percentual grande da lavoura. 0, no outro ano vem 15. Ah, mas no outro ano vem 50. Tudo bem, 50 com 15, 65. Dividido por 3, 0. Dá 20. Aí você está com 22 sacas, 21,7, sei lá. Aí 21 sacos é custo hoje. É custo. E olha lá, hein? Pode ser mais que isso o custo. Aí na terceira safra, depois de 50, ela vem com mais? Não, ela é a safra menor. Olha o problema. E se depois desses 50 vier 20? Continua com custo com 4 anos em sequência. Não tirei um real dessa lavoura. Então, a desbrota torna-se um problema grave para a lavoura e para o bolso quando ela é abandonada em anos em sequência. Não, a gente observa aí, Regis, que realmente você tem muito conhecimento para passar, né? A sua vivência aí, sua experiência, seu dia a dia aí dentro da cafeicultura, né? E a gente podia aqui ficar um bom tempo aqui, né, discutindo sobre o assunto. Mas, infelizmente, a gente tem que partir agora para o final, né? E eu gostaria muito que você deixasse a mensagem final para todos os nossos ouvintes, né? Lembrando que nossos ouvintes são estudantes, né? São cafeicultores, são consultores que às vezes ficam um bom tempo aí do dia na estrada, né? E é sempre bom ouvir um bom podcast, e o podcast tem sido uma opção muito boa, assim, para a gente obter mais conhecimento, né? Então, que mensagem que você deixa aí para a gente finalizar o nosso podcast? Ô, Felipe, Zé Marcos, primeiro um prazer estar aqui com vocês, poder colaborar com, volto a dizer, o nosso modesto conhecimento. A gente está sempre aprendendo. Eu falo que no campo nós somos sempre alunos, né? E a cada ano a gente aprende um pouco mais. A mensagem que eu queria deixar é o seguinte, que assim como na medicina, na agronomia também há especialidades, né? O consultor de cana não entende nada de café. O consultor de café não entende nada de laranja. O consultor de laranja não entende nada de pastagem. E assim por diante, né? E depois, dentro da especialidade de café, existem as especialidades maiores ainda, né? Assim como na ortopedia tem o ortopedista que só trabalha com coluna, tem aquele que só trabalha com joelho, né? Então, no café também, a gente trabalha, na minha área, é poda e irrigação, eu domino poda e irrigação, e a gente tenta ajudar o consultor que está naquela propriedade. Eu trabalho hoje em muitas propriedades onde já existe a figura do consultor, tá? E sem interferir em nada o tratamento dele, o operacional da fazenda, e sem interferir em nada, em praga e doença, nada a ver. Então, assim, buscar um especialista, mesmo que não seja a mim, né? Tem outros também, com relação à poda, que é o tema do podcast aqui hoje, buscar um especialista é muito barato, haja vista que a gente não sabe qual o impacto de uma poda errada. Nós não sabemos se, em retirando 20 centímetros menos na altura, se nós perdemos 10, 15 sacas por hectare. E nós não sabemos se em retirando 10 centímetros a mais do que deveria na lateral, na poda, no desponte, errar por 10 centímetros, nós não sabemos se nós estamos perdendo mais 10. Então, meu amigo, especialidade, né? Eu aprendo com os outros o ano inteiro, né? E às vezes o produtor também se atentar para o seguinte: chegou na poda, eu tenho um bisturi na minha mão. Se eu fizer errado, eu vou perder 5, 10, 15, 20 sacas, né? Então, não pode o produtor que regula a adubadeira, regula o pulverizador, busca tecnologia de aplicação de pulverização, usa drone, usa GPS para plantar o café. No dia da poda, chega para o tratorista e fala: olha, você vai podar a lavoura da figueira, da porteira e da entrada, tá? Tô indo pescar. Tchau. Não pode. Isso não pode acontecer, né? A gente precisa acompanhar, precisa auxiliar o pessoal do maquinário, porque é uma operação que pode te custar alguns milhões, depender do tamanho da fazenda. Então, essa é a mensagem. A RR Consultoria tem
quase 30 anos de campo, 28 anos de irrigação, né? Mais de 20 anos de poda. Já fiz palestra em todas as regiões cafeiras do Brasil, fiz palestra de poda em congresso na Colômbia, em fórum na Costa Rica, e eu acho que não tem mentira que dura muito tempo, né, Felipe, Zé Marcos? Muito obrigado a você. Com certeza, Regis. Obrigado, Regis. Nós que agradecemos, Regis, Felipe. Muito obrigado, Regis, por compartilhar seu conhecimento. E certamente é o que você falou, né? Se você está com problema no joelho, você vai buscar um especialista. E se você precisa tomar uma decisão aí que envolve milhões, pensando no cafeicultor, e se é o caso de recepa, nós estamos falando de no mínimo 4 anos, como você mencionou, que vai afetar o bolso do produtor ali 3, 4 anos. Então, que essa decisão seja tomada aí junto com um especialista. Eu gostei de vários pontos, tá, Regis, que você comentou, além do custo, a tomada de decisão, quanto que é recepa, quanto que é esqueletamento. Um ponto bacana que eu anotei aqui até, das 4 perguntas, né, para tomar a decisão da recepa. O espaçamento é bom, o stand é bom, tem falhas, o histórico, tem praga de solo, nematóide. Então, são informações aí valiosíssimas que, com certeza, vão ajudar o cafeicultor no dia a dia a tomar a decisão. E lembre-se, se você precisa tomar uma decisão, está em dúvida, contrate um especialista. Com certeza, ele vai te auxiliar ali a tomar a melhor decisão. E nós temos aqui a R&R Consultoria para te ajudar na tomada de decisão aí. Você vai Exatamente. A gente pode ser seguido aí pelo YouTube, WhatsApp. Nós não somos muito de mídia, assim, muito de postar muita coisa, tal, muito midiático, né? Mas, na medida do possível, a gente posta algumas coisas lá, porque é muito complicado você criar regra para tudo, né? Depois você vai no campo, para mim não deu certo o que ele falou. Porque a gente de longe também tem de fazer muita coisa, né? Mas eu agradeço a todos os ouvintes aí, parabéns à ICL pela iniciativa, grandiosa iniciativa, que com certeza auxilia muita gente aí, e eu fico lisonjeado em poder ter agregado em alguma coisa. Nós agradecemos, Regis. É esse o nosso objetivo: compartilhar o conhecimento aos 4 cantos do Brasil e contribuir para a produtividade e qualidade aí do café no Brasil. Muito obrigado a todos os ouvintes e até a próxima. O Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.